Boa tarde a todos. Boa tarde. Uma satisfação estar aqui nessa casa, neste final de ano já, despedindo de 2015. Vamos falarmos mais um pouquinho sobre a doutrina espírita e os seus ensinamentos. A interpretação que a doutrina traz dos ensinamentos de Jesus. Perdão, o caminho da cura. Por que é importante a gente falar sobre perdão aí no movimento espírita? Quem aqui já não se magoou? Quem aqui não se magoa em algum dia da nossa existência com um familiar, com a esposa, com o esposo, filho, namorada, namorado, noivo, clientes e tantas outras pessoas que cruzam o nosso caminho e a gente acaba muitas vezes se confrontando. Nós precisamos do perdão todos os dias. Por que o caminho da cura? Será que o perdão cura? O que a doutrina espírita nos fala sobre isso? Essa palestra é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras de André Luiz, também em algumas obras de Joana de Ângeles. E lembrando sempre que a doença é uma construção nossa, nos diz a doutrina espírita. Não é algo que nos é imposto, não é destino, não é um castigo de Deus. A doença é uma construção individual de cada um, através dos nossos sentimentos e através da vida física que nós levamos. Hoje, muito por causa da nossa alimentação equivocada. Para nós ilustrarmos essa história, vamos falar aqui, vamos passar um vídeo de dois tenores aí, que ficaram famosos como os três tenores. Tinha mais o Luciano Pavarotti, que está José Carreiras e Plácido Domingo. E esses dois têm uma história bastante interessante. Vamos passar aqui o videozinho. Eu vou lendo aqui porque às vezes quem está no fundo não consegue acompanhar. Se rodar o vídeo, né? Não rodou. Plácido Domingo, José Carreiras, Luciano Pavarotti. Refere-se a dois dos três tenores que encantaram o mundo cantando juntos. Mesmo quem nunca visitou a Espanha conhece a rivalidade entre catalães e madrilenhos. Dado que os catalães lutam pela autonomia numa Espanha dominada por Madrid. Pois bem, Plácido Domingo é madrilenho, da capital espanhola. E José Carreiras é catalão. Devido a questões políticas, em 84, Carreiras e Domingos tornaram-se inimigos, sempre muito solicitados em todo o mundo. Ambos faziam questão de exigir em seus contratos que só atuariam se o outro não estivesse no mesmo show. Em 87 apareceu Carreiras um inimigo muito mais implacável que o seu rival. Foi surpreendido por um diagnóstico terrível, leucemia. A sua luta contra o câncer foi muito difícil, além de uma mudança de sangue que obrigava a viajar mensalmente aos Estados Unidos. Nessas circunstâncias não podia trabalhar, apesar de ser dono de uma fortuna razoável, os elevadíssimos custos das viagens e dos tratamentos dilapidaram suas finanças. Quando não tinha mais condições financeiras, teve o conhecimento da existência de uma fundação que tratava gratuitamente pacientes com leucemia. Graças ao apoio da Fundação Formosa, Carreiras venceu a doença e voltou a cantar. Voltou a receber altos cachês que merecia e resolveu associar-se à Fundação. Foi ao ler um
dos seus estatutos que descobriu que seu fundador e maior colaborador e presidente era Plácido Domingo. Depressa soube que Domingo tinha criado a fundação para ajudá-lo, que tinha se mantido no anonimato para que ele não se sentisse humilhado ao aceitar o auxílio do seu inimigo. O mais comovente foi o encontro entre ambos. Surpreendendo Plácido Domingo num dos seus concertos em Madrid, Carreiras interrompeu a atuação, subindo ao palco e humildemente ajoelhou-se aos seus pés, pediu desculpas e agradeceu publicamente. Plácido ajudou a levantar-se, selaram o início de uma bela amizade. Mais tarde, uma jornalista perguntou a Plácido por que criar a Fundação Formosa, num gesto que, além de ajudar o inimigo, ajudava também o único artista que poderia fazer par a ele. A sua resposta foi curta, porque uma voz como aquela não poderia perder-se. A história desses dois ex-inimigos que depois tornaram-se melhores amigos tem muito a nos dizer. Porque quantas vezes nós não antipatizamos com alguém que nós não conhecemos? Nós temos ojeriza por alguém que nós não desfrutamos da intimidade e não sabemos o que se passa com aquela pessoa. Muitas vezes, ao conhecer melhor alguém que nós antipatizamos, nós descobrimos muitas afinidades e descobrimos que nos enganamos com as opiniões que nós tínhamos de determinada pessoa. Sempre que nós nos magoamos, quando nós somos ofendidos por alguém, quando nos decepcionamos com as pessoas, e para nós nos decepcionarmos com alguém, nós temos que ter alguma expectativa da pessoa, senão não tem decepção. Dificilmente eu me decepciono com alguém que eu não conheço. Dificilmente eu me decepciono com alguém que eu não tenho intimidade. Porque eu não crio expectativas em relação a essa pessoa que eu não tenho intimidade. A decepção vem de alguém que é próximo a mim, que é íntimo a mim. E a decepção muitas vezes é quando nós somos colocados diante da verdade. E a verdade nos decepciona. Porque nós não tínhamos ideia que aquilo existia e aquilo nos magoou. Então quando nós nos frustramos, nos decepcionamos, nos magoamos, nós temos duas opções. A primeira é perdoar, fazer o que Jesus nos ensinou e nos exemplificou. Talvez não tão usado. E a segunda é ficar alimentando o veneno da mágoa dentro de nós. O veneno, o rancor da mágoa. Por que a mágoa envenena? O que a ciência já nos fala em relação à mágoa, a rancor, a ressentimento? Fala que a pessoa bem-humorada, de bem com a vida, que não guarda ódio nem rancor, tem uma saúde melhor e tem uma aparência mais jovem e vive melhor. Enquanto que a pessoa rancorosa, negativa, que se magoa facilmente, tem uma predisposição para desenvolver determinadas doenças, como gastrite, úlcera e principalmente o câncer. Tem mais dificuldade para se curar e envelhece mais cedo. Isso a ciência já vem nos dizendo. Quem costuma assistir o Globo Repórter já deve ter visto alguma reportagem sobre isso, algumas já passaram. O INCOR, que é o Instituto do Coração, São Paulo, se não me engano, é o instituto mais importante do país, que faz transplante de coração. É administrado por um presidente, o nome dele, não vou lembrar aqui agora, mas ele faz parte do movimento da Igreja Carismática. É um cientista bastante importante e também religioso. Eles criaram uma disciplina, que lá também tem uma faculdade, para estudar como a recuperação das pessoas depois de um transplante. Se o bom humor, se o pensamento positivo, se a alegria faz alguma diferença na recuperação dos pacientes. Porque eles acreditam muito nisso, inclusive na figura aí do seu presidente. Que o bom humor, o pensamento positivo, viver de forma mais contente com a vida, ajuda na recuperação desses transplantados de coração. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, nos fala que assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. Intoxicamos as nossas células
devido ao nosso pensamento negativo. Alimentos venenosos, que alimentos são esses? Energias negativas, pensamentos negativos, notícias ruins. Livro Missionários da Luz, André Luiz de novo, nos diz que se a mente encarnada não conseguiu disciplinar e dominar suas emoções e alimenta paixões como ódio, inveja, vingança, sentimento de vingança, entrará em sintonia com irmãos inferiores do plano espiritual, que emitirão fluidos maléficos que irão impregnar no perispírito do encarnado, intoxicando com essas emissões mentais, podendo levá-lo até a doença. Então, além do sentimento negativo que eu mesmo emito, eu vou atrair entidades maléficas e os sentimentos negativos dessas entidades vão me ajudar a adoecer. Por isso existem aí muitas pessoas, quem trabalha no hospital vai saber do que a gente está falando, que chegam muitas vezes com vários sintomas, com determinadas dores, e o médico examina, não encontra nada, a pessoa não tem nada, mas tem a dor. Como que eu posso não ter nada se eu estou sentindo? Nós espíritos sabemos que pode ser um espírito que está sentindo aquilo e passa aquela sensação para a pessoa. Sensação de dor, de angústia, de agonia. No livro Autodescobrimento, Joana de Ângeles nos fala: quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos. As células se perdem, que degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da sua carga mortífera de energia que as agride. Câncer, ódio, mágoa, rancor, câncer, está relacionado. Bíblia Sagrada, quem veio aí da religião católica vai gostar dessa. Provérbios 17 e 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. 3.000 anos os provérbios já nos dizendo que o nosso sentimento está relacionado com a nossa saúde ou com a nossa doença. Seiichi Noriega é uma doutrina japonesa que mistura aspectos do budismo com aspectos do cristianismo. Seiichi Noriega faz uma relação de cada doença e o sentimento. O resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. O coração infarta quando chega a ingratidão. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Coloquei várias fontes aqui, gente, para a gente perceber como isso tem sentido. São várias religiões que falam, a gente encontra na Bíblia, a gente encontra no budismo, nós encontramos na ciência. Então, cada vez mais se fala sobre o sentimento e doença, a relação que tem. E a importância, então, da gente perdoar. Mas uma pergunta para todos nós aqui: é fácil perdoar? É fácil relevar uma mágoa, algo que me feriu profundamente? Mágoas mais leves é mais fácil perdoar, mas quando a coisa for mais grave, é difícil. Perdão é um exercício bem difícil de se fazer, até pelo estado evolutivo que nós ainda vivemos, que está em nós. Mas vamos colocar aqui algumas questões para a gente comparar com as nossas e nos colocar no lugar dessas pessoas, como tem empatia. Mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, uma menina foi encontrada na rodoviária de Curitiba, morta dentro de uma mala. Tinha 9 anos. Foi morta, violentada, colocada dentro de uma mala. Para essa família, será que é fácil perdoar?
Será que essa família conseguiu já esquecer esse crime, essa situação? A família do menino João Hélio, que é aquele menino que foi arrastado por vários quarteirões quando teve o carro da sua família roubado por bandidos. Será que é fácil de perdoar? A família de um filho sequestrado por um pedófilo, que acontece quase todos os dias. É muito difícil o perdão nessas situações. A nossa primeira reação é de ódio, vingança, nós queremos justiça. Nós queremos justiça. Tivemos agora aí os ataques terroristas na França. Quando nós olhamos essas situações, e a mídia trabalha muito bem o nosso psicológico, é natural que a gente ache normal a guerra, a vingança contra esses terroristas. E as reportagens que saem muitas vezes tendenciosas são para nos fazer apoiar a guerra. Que a gente acha isso normal. Nos comovemos com os franceses. Mas nós nos comovemos também com os iraquianos, não? Porque depois que o Iraque foi invadido em 2003, 500 mil iraquianos morreram. Quantos morreram na França? 150. Nós nos comovemos. Mas as 500 mil vidas no Iraque têm algum valor para a sociedade ocidental? E quando nós justificamos a guerra com um sentimento de vingança, muitas vezes. Que guerra é essa? Onde se mata muito mais gente do que num suposto atentado. Quando Israel massacra Gaza, porque alguns terroristas explodiram uma bomba e mataram algumas pessoas, que se chamam de terroristas, né? Eles não sabem o certo, e destrói toda a estrutura social daquele país, deixando um país na idade da pedra que não consegue se organizar mais. Nós nos comovemos, mas Gaza nos comove. Esse sentimento de vingança que nós temos em relação a isso, será que é um sentimento positivo que não está em nós? Quando o Brasil defendeu o diálogo, isso lá em janeiro, nos primeiros ataques ao suposto Estado Islâmico, foi massacrado, o governo brasileiro foi massacrado pelas revistas, pela mídia brasileira. Será que o caminho não é o diálogo? Será que a guerra, onde se matam 500 mil pessoas em 12 anos, é o melhor caminho? Devolver um país na idade da pedra por causa de algumas pessoas que estão lá e nos incomodam? Esse menino João Hélio enviou uma carta. Enviou uma carta, mesmo porque foi um crime bastante chocante. A sociedade se revoltou muito. Ele acabou se comunicando para dar uma tranquilizada. Nós espíritas sabemos que não devemos aceitar qualquer comunicação e nem todas as comunicações, porque muitas das vezes são fantasiosas, vem mais confundir do que esclarecer. Neste caso do João Hélio, a própria família reconheceu a carta. Existe uma reportagem no YouTube, quem quiser ver lá depois. A família dá uma entrevista no programa da Ana Maria Braga e leem essa carta. Para mim faz muito sentido. Vamos ler aqui. O João Hélio, aquele menino de 8 anos, 9, foi arrastado lá por vários quarteirões. Obrigado, senhor. Se comunicando. Por que aconteceu aquilo com ele? Nasci na Gália no ano de 22 antes de Cristo. E desencarnei na Líbia, no ano 20 da era cristã. Morreu jovem. 30 e poucos anos. 42 anos. Fui oficial da Legião dos Leões, que estava na Líbia. Como governador de Alcatrim, me comprazia em atrelar a minha biga puxada por 2 cavalos velozes, crianças, homens, mulheres, novos, velhos, e eram puxados através da estrada seca e pedregosa daquela região da África. Os corpos se despedaçavam e eu era exaltado pelos meus pais. Morri em combate com tropas egípcias e me deparei em uma região de treva profunda. Talvez uma caverna, muitos gritos
e rostos aterradores me esperavam. Fui levado a um estado de total animalidade por 1500 anos, quando os servos de Maria me resgataram. Olha essa informação. Essa é uma informação bastante importante. Servos de Maria. Vem com a casa aqui, ó. Nós sabemos que Maria de Nazaré coordena uma equipe espiritual que trabalha nas trevas mais profundas do umbral, resgatando os espíritos mais trevosos que existem. João Hélio foi resgatado pelos servos de Maria, depois de 1500 anos. 1500 anos. Sendo levado a outro plano, fui aos poucos tendo meu perispírito reajustado. Ele tinha uma forma de monstro. Minha mente normalizada e meus pensamentos corrigidos. E compreendi os horrores que cometi. Que tristeza, Deus. Por 300 anos permaneci em preparo para a reencarnação e pedi a graça de obter para desencarne o mesmo destino dado por mim a outros. No ano do Senhor de 2001, após busca incessante por quem me recebesse como filho, quem ia querer ter um nome desse como filho? Um casal tiranizado por mim me aceitou. 2 vítimas dele. Reencarnei. Agora em comoção generalizada, como o irmão Joãozinho, desencarnei e agradeço ao Pai por ter me atendido, dando destino nem igual ao que dei às minhas vítimas. Estou em paz. Estou na luz. Resgatei um pouco do meu passado. Outros momentos virão. Confie em Deus. Isso é para nós espíritas. Se nós falarmos isso aqui para alguém que não acredita no espiritismo, acha um absurdo. Mas nós entendemos da lei de causa e efeito que em algum momento João Hélio atraiu essa situação para a vida dele porque ele precisava passar por isso. Não que os bandidos sejam transformados em mentores, em justiceiros. Mas o próprio Jesus disse: o escândalo é necessário, porém, ai daquele que promover o escândalo. Essas pessoas que cometeram esse crime vão marcar com as consequências dos seus atos. Já estão marcando, já estão presos. Mas ali se manifestou, através deste escândalo, a lei de causa e efeito. Por isso, não devemos alimentar o ódio, o rancor, o sentimento de vingança contra esses rapazes que cometeram o crime, porque eles são fruto de uma sociedade desequilibrada. E esse escândalo, muitas vezes, esses escândalos permitem que a lei divina se manifeste. Então, como nós fazemos se perdoar não é fácil? Perdoar é um exercício, é um hábito que nós adquirimos diariamente. Um esforço diário de perdoar quem nos magoa, quem nos ofende. E também um tal de auto-perdão, porque o sentimento de culpa que nós carregamos não é leve, pesado. De que forma que nós fazemos isso? Evangelho. Estudando o Evangelho, praticando os ensinamentos do Cristo e vivenciando os exemplos que Ele nos deixou, porque falar é fácil. Falar é muito fácil, como eu estou fazendo aqui agora. Preparamos os slides e falamos. Mas vivenciar, dar o exemplo, Jesus fez como ninguém. E no Evangelho, no capítulo 10, nós encontramos lá um dos ensinamentos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Não precisa nem do Haroldo Dutra para interpretar para nós, né? Se eu for misericordioso, eu obterei misericórdia. Por quê? Porque muitas vezes nós tratamos o perdão como algo condicional. Eu só vou perdoar se me pedir de joelhos. Eu só vou perdoar se arrastar aos meus pés. Eu posso até perdoar, mas que nunca cruze o meu caminho. Posso até perdoar, mas não quero ver mais. É um perdão condicionado. Eu quero algo em troca. Porque eu trato o perdão como um benefício a quem está sendo perdoado. Nos diz Jesus que a misericórdia é para mim mesmo.
Porque eu também precisarei deste tal de perdão. Esse perdão exigente não é perdão. O perdão condicional não é perdão. É vendetta, é vingança. Lembrando também porque, se eu for misericordioso, eu obterei misericórdia. O perdão fecha um ciclo kármico. Se eu tenho uma pendenga aqui com a Gisele, e é uma pendenga bem grave, quanto mais eu alimento o rancor dela, mais eu me algemo a ela, mais eu me aproximo, mais eu atraio ela para a minha vida. E nós estamos sempre nos debatendo. Se eu perdoo, eu rompo essas algemas. Eu fecho esse ciclo kármico. Eu liberto a Gisele da minha vida e eu me liberto da vida dela. Nós não precisamos conviver. Porém, o ciclo kármico se quebra. Porque eu consegui perdoar. Tem uma pessoa, são bem poucas as pessoas que eu não gosto. Mas tem uma pessoa que eu não gosto. É uma pessoa que eu trabalhei. Eu trabalhei 12 dias com essa criatura. E eu traumatizei com esse cidadão. De tanto que é uma pessoa desprezível. E trabalhei lá em Pinhais, lá para a região metropolitana de Curitiba. Eu achei que eu nunca mais ia ver essa criatura na minha vida. Porque depois eu vim morar aqui, depois voltei para lá. Um dia eu saindo aqui do mercado da minha irmã, eu estou de cara com o cidadão. Eu digo, meu Deus do céu, eu pensei que nunca mais no mercado aqui, eu de cara com ele. Outro dia, me cruzo com ele e fui batendo na porta aqui de uma pessoa. Eu digo, não. Aí fui descobrir, ele abriu uma igreja aqui em Caiópolis. Falei, acho que é culpa minha, por eu ter a ojeriza dessa pessoa atrair ele para a nossa cidade. E outro dia, lá em Curitiba ainda, fui num lugar onde eu só fui uma vez na minha vida, retirar uma mercadoria, eu chego lá e encontro essa pessoa. Então, isso atrai. Isso atrai, eu preciso rezar para ele. Tem que rezar para as pessoas que a gente não gosta. Não rezar para elas morrer, tá, gente? Rezar para que ela seja feliz, para que a gente se liberte. Ah, Senhor, seria tão bom se essa pessoa morresse, fosse no céu. Continuando no Evangelho, se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial também vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Meu Deus, como assim? Como assim Deus não vai me perdoar? Deus, já estou perdoado desde que nasci. Porque Deus não se magoa. Deus não se ofende. Deus sabe por todos os processos que nós vamos passar. Sabe todos os erros que nós vamos cometer de antemão. Então Ele não se decepciona. Ele não se magoa conosco. Então Ele sempre nos perdoa. Mas o que Jesus quis dizer aqui? Se eu perdoar, meu Pai me perdoa. Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Kardec explica que aqui Jesus está falando da lei de causa e efeito. Porque se eu tiver lei de ação e reação, é a mesma coisa. Se eu tiver a ação do perdão, a reação vai ser de perdão para mim. Porque também precisarei. Também são muitas as pessoas que se magoam comigo. Também são muitas as pessoas que me toleram. Porque muitas vezes a gente acha que a gente é muito bom e tem dificuldade de conviver com pessoas intolerantes. Mas já parei para pensar quantos me toleram? Quantos não gostam da minha personalidade, do meu jeito, do meu estilo? E me toleram? Também preciso que exercitem a paciência comigo. É uma troca. E para ilustrar, tem uma história de um pai que trabalha no movimento da Igreja Carismática. Esse movimento carismático da Igreja Católica é bastante interessante, porque ele se alinha mais com o estilo da Igreja Evangélica, mas se mantendo no catolicismo. São bastante proativos, fazem muito trabalho social, trabalho em presídio. Eu só conheço evangélico e só conheço carismático que trabalha em presídio. Não conheço nenhum grupo espírita que faça trabalho em presídio. Essas religiões fazem, até pela linguagem que eles têm, que é mais acessível aos presos. E um
um pai que fazia um trabalho lá de evangelização de presos, teve sua filha assassinada, 19 anos. Durante um assalto, o ladrão acabou dando um tiro na menina e a matou. E o rapaz foi preso no presídio que ele fazia o trabalho de evangelização. Chegou o dia da visita. Deu aquele burburinho, meu Deus, como é que vai ser? Vão se encontrar. Pai, vítima e o assassino da filha, o algoz. Prepararam lá o encontro dos dois, porque já sabiam que teriam que cruzar essas duas pessoas. E o bandido, muito arrependido, o assassino, desesperado, se ajoelha diante desse pai e pede perdão. E aí, tudo normal. Como eu reagiria diante do assassino da minha filha? Como eu reagiria? O assassino se ajoelha, chorando, pedindo perdão. O pai toma aquele assassino pelas mãos, levanta. Se ajoelha diante dele e diz: eu te peço perdão, porque se eu tivesse te apresentado Jesus antes, você não teria matado a minha filha. Aí nós vemos a grandeza de um espírito, que talvez para nós seja um absurdo. Que para muitas pessoas isso é ter sangue de barata, isso é não ter sentimentos, isso é não ter culhões. Porque nós ainda não entendemos Jesus. Outro dia, eu vendo um vídeo no YouTube de uma mãe que também chegou no momento da prisão do assassino do filho. No momento da prisão, ela perdoa os assassinos. Ela perdoa, a mãe do rapaz. E aí eu fui para os comentários do YouTube, tem os comentários. O pessoal fica indignado. O pessoal fica indignado, é um absurdo, essa mulher tem sangue de barata. Se fosse comigo, eu fazia isso. Se fosse comigo, então... A pessoa esquece que isso é um problema dela. Se ela já alcançou esse nível de cristã, se ela já atingiu essa espiritualidade ao ponto de perdoar um assassino de filho, que bom para ela. Muito para mim que ainda não consegui. Não sangue de barata. E nós tivemos uma comunicação, na verdade não foi uma comunicação, um trabalho mediúnico lá na nossa casa espírita em Curitiba. Se comunicou um espírito muito revoltado. Havia sido trazido pelas entidades superiores para ser orientado no trabalho mediúnico. E esse homem revoltadíssimo, porque ele havia ficado preso por 30 anos e era inocente. E o orientador, conversando com ele, falando de Jesus, aquela conversa que sempre os orientadores têm com o obsessor que está ali, com aquele espírito precisando de atendimento, através do médium, disse ele: irmão, lembre-se de Jesus, você precisa perdoar. O homem respondeu: perdoar? Para você é fácil falar, porque não ficou 30 anos no presídio, servindo de mulherzinha, sendo inocente. O que a gente fala com um espírito desse depois de ele dar uma resposta dessa? Isso literalmente quebra as pernas do doutrinador, porque você fica sem resposta. Aí a espiritualidade superior entra em ação, quando vê que o doutrinador sacou. Abre-se uma chamada, uma tela mental para esse espírito. Como nós estamos assistindo aqui. Ele vai assistir a um filme. Ele vai assistir um filme da vida dele, por que ele passou por isso, rapidamente. Por que ele atraiu essa reação para a vida dele? Por que ele foi preso? Por que passou por essa situação de ser estuprado? Quando ele retorna, alguns minutos depois, bem mais calmo, ele diz o seguinte: meu Deus, tudo que eu passei foi muito pouco pelo que eu fiz. E conta a sua história no trabalho dele. Fui um coronel dono de escravos, de muitos escravos, e estuprava todas as meninas, filhas de escravos que nasciam na minha fazenda. As violentava. E o que eu passei ainda é muito pouco pelo que eu fiz. Lei de causa e efeito.
lei de causa e efeito. Às vezes nós olhamos para o Brasil, e principalmente nesse momento de tanto escândalo, tanta corrupção, tanta falcatrua desse país, e nós ficamos assim pensando, Jesus, que país é esse? Jesus, que país é esse? E a pergunta é válida, porque foi Jesus que escolheu o Brasil como pátria do Evangelho e coração do mundo. Jesus escolheu o Brasil. Jesus escolheu os espíritos que aqui reencarnaram. Então a pergunta é válida. Jesus, que Brasil é esse? E esses dias vendo uma interpretação do Haroldo Dutra sobre o livro Brasil, o coração do mundo e pátria do Evangelho, que às vezes a gente não consegue aceitar por ver tanta coisa errada nesse país. E Haroldo deu uma definição assim espetacular que faz a gente serenar. Ele diz, no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, nós vemos o Brasil como um hospital de Jesus, aonde Jesus envia as almas enfermas para serem curadas. E neste livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Ismael, que é o nosso anjo, que é o anjo que governa o Brasil, o governador espiritual do Brasil, vai nas regiões da Europa, nos umbrais da Europa, pega os espíritos da Inquisição, das cruzadas e faz um convite. Todos vindo encarnar no Brasil. Brasil como hospital. Um hospital tem o que, gente? Doentes, enfermos da alma, para serem curadas no clima espiritual que é esse país. Não dá uma outra visão das coisas? Porque, como diz o Haroldo, é muito estranho você entrar aqui no hospital e dizer, meu Deus, esse hospital está cheio de doente. Meu Deus, cheio de doente. Onde é que você viu tanto doente no hospital? É a nossa realidade. É a enfermaria de Jesus. É aqui que nós somos curados. E o Espiritismo é um tratamento de choque para almas enfermas. Temos dois exemplos aqui na doutrina espírita. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado que ficou conhecido, e Camilo Chaves, presidente da Federação Espírita Mineira. Dois homens que já desencarnaram. Fizeram um trabalho extraordinário no movimento espírita. Curaram suas almas. Esses dois homens, contados por eles mesmos, não sou eu aqui fazendo conjecturas, eles mesmos, Camilo Chaves psicografou a própria história, Jerônimo contava que a sua história estava num livro chamado A História de uma Rainha. Esses homens foram muito maus. Foram imperadores que fizeram as piores barbáries da história. Camilo Chaves foi Nabucodonosor, o imperador da Babilônia. Aquele que furava os olhos das crianças escravas para que elas não fugissem. Jerônimo Mendonça fazia rituais macabros, que não posso nem falar aqui como eram. Quem quiser conhecer, leia o livro, História de uma Rainha. Era coisa feia. Foram curados aqui nesse país e no tratamento de choque da doutrina espírita. Só dois exemplos aí. Continuando em Mateus, se o vosso irmão pecou contra vós, ide exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Essa aqui. Porque qual é o nosso hábito, nosso costume, quando alguém nos magoa, nos ofende? A gente correr, contar. Correr, levar para alguém. Você viu o que fulano me fez? Você viu o que fulano me aprontou? E tem uma situação até pior, que é dos filhos que correm na mãe. Ah, que o teu filho me aprontou, o que ele me fez, e ficam ali. Como se a mãe pudesse ser juíza, pudesse ser a promotora da briga dos filhos. E decidir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, ele ganha o vosso irmão. Quantas vezes, diante de um mal entendido, diante de uma palavra maldita, diante de uma coisa que aconteceu e que alguém se ofendeu, e você vai conversar com a pessoa e diz, olha, não gostei daquilo. Diz, olha, então me desculpe, não tive intenção. Ou a pessoa passa, alguém riu, alguém dá uma gargalhada, ah, era de mim. Eu já trabalhei com algumas pessoas que não dava para rir perto delas, que era delas. Não tem nada a ver. Nossa, nem lembrei de você na hora. E às vezes a coisa caminha ali para um entendimento, até para uma amizade.
Então Pedro, se aproximando, lhe disse: quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Por que Pedro pergunta assim? Quantas vezes então, Jesus? Pedro estava magoado, porque Jesus estava dando uma lição ali e ele não gostou. Quer dizer que eu vou ter que ficar perdoando os outros a vida inteira? Pedro está perguntando. Quantas vezes então eu vou ter que perdoar? Eu perdoarei, como se ele não precisasse receber perdão. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Será até 7 vezes? Jesus respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, não tem quantia. Por quê? Porque o perdão traz benefício para mim mesmo. Arrebenta as algemas da mágoa, quebra o ciclo kármico. Não fico alimentando mágoa e rancor que vai gerar gastrite, úlcera e câncer. Eu me liberto. Eu me liberto. E tem a historinha do cachorro do Chico, que não é uma historinha, é uma história verdadeira, que o Chico tinha assim um grande amor pelos animais. E certa vez estava um cachorro muito doente. E o Chico cuidava daquele cachorro, chegava do trabalho, um monte de gente para atender, psicografia, e tinha que ainda cuidar daquele cachorro doente que tomava tempo dele, e sofrendo por causa do cachorro. E a irmã do Chico, vendo aquilo, disse: meu Deus, mas para que está sofrendo com esse cachorro, Jesus? É só um cachorro. Outro dia o que ela fez? Enquanto o Chico foi trabalhar, ela foi lá e praticou eutanásia no cachorro. Matou o cachorro. Pronto, não incomoda mais. E o Chico, quando chegou, viu o que a irmã tinha feito, não gostou nadinha da história. E ficou muito magoado com a irmã. E aquilo estava incomodando ele. Passado alguns dias, a irmã não percebendo, disse: Chico, o que está vendo? Ele não sabia o que era. Então, eu estou magoado com a minha irmã, não podia ter feito aquilo. Chico, isso está te fazendo mal? Está atrapalhando o teu trabalho mediúnico. Você precisa resolver isso. Tá, mas como é que eu resolvo? Veja o que a tua irmã mais gosta, o que mais ela quer, compre e dê de presente. Eu digo: como assim? Eu sou ofendido e vou ter que agradar? Tem que dar um presente? Tá louco? Não gostei dessa ideia, dessa história. A irmã responde: Chico, a receita não é minha. A receita é de Jesus. A receita é de Jesus. Chico vai lá, compra, descobre que ela queria muito uma máquina de costura. Imagina, lá no início do século. Ela nem comprar um carro zero. Comprou uma máquina de costura para a irmã, deu de presente. A irmã ficou muito feliz, o Chico também ficou feliz. E resolveu a máquina. Porque utilizou a receita de Jesus. Qual a receita que nós estamos usando em relação às nossas mágoas? Receita de Jesus? Humberto de Campos narra no livro Antologia Mediúnica de Natal a história da crucificação de Pedro. Então Pedro, quando é retirado da prisão para ser levado à crucificação, tinha o coração varado por angústia, mas se mantinha tranquilo. Enquanto caminhava lá pela Via Ápia, a multidão cercava, porque a crucificação era um evento, e a multidão conhecia Pedro e lamentava aquele acontecido. Bem diferente do que aconteceu na crucificação de Jesus. E se mantinha em silêncio. E apenas um soldado romano, Rufus Gracchus, insistia na zombaria, xingava Pedro, chamava de velho canalha e tantos outros palavrões, velho imundo, bruxo. Como está agora, bruxo? Feliz? Serás crucificado? Pagarás? Insistia. Destoava da multidão que se sentia piedosa ao ver Pedro, aquele ancião de mais de 80 anos, de cabelos brancos, ser levado até a crucificação. E Pedro, nesse caminho, começou a sentir uma saudade imensa de Jesus. A lembrar das pregações,
E os momentos em que tinha convivido com o Mestre. E é crucificado. Nos dias da tradição cristã, que foi crucificado de cabeça para baixo. Humberto de Campos não narra esse fato. Mas a história diz que foi de cabeça para baixo. E pelo andar da história, parece que sim. E Pedro demorava-se a morrer. E aquele soldado, muito incomodado que esse homem não morria, pegou uma pedra e atirou na cabeça de Pedro. Morre, velho bruxo. O sangue jorrou. E Pedro se viu de repente fora do corpo. E quem veio buscá-lo? Jesus. Jesus leva Pedro a estâncias, segundo Humberto de Campos, a estâncias de repouso. Imaginando que estâncias são essas. E depois de alguns dias, ao reencontrar amigos, reencontrar lá vários dos apóstolos e tantos outros que fizeram parte da sua trajetória da história cristã, Jesus chega até Pedro e diz: Pedro, descansa o quanto quiser, mas eu preciso ir. Mas já, mestre, para onde vais? Enquanto houver uma lágrima no mundo, Pedro, não me é lícito descansar. Então eu vou junto. E foi com Jesus. Imediatamente se viam sobre Roma, em meio à multidão. E Pedro, entre os transeuntes ali, Jesus chega até o seu ouvido e diz: Pedro, alguém te chama. E os espíritos superiores têm essa habilidade de se conectar com o pensamento, se colocar imediatamente no local. Pedro se vê diante de Rufus Gracchus, o soldado que zombava dele enquanto ele seguia na crucificação, o mesmo que atirara a pedra em sua cabeça. Rufus Gracchus com seu filho nos braços, uma criança enferma, chorando diante do túmulo de Pedro, pedindo que Pedro curasse seu filho. Pedro estende as mãos como espírito, dando um passe magnético e cura a criança. Como essas almas conquistam essa virtude chamada perdão e conseguem perdoar aqueles algozes mais cruéis que acabaram de lhe fazer o mal, curando o filho do seu algoz naquele momento, sem nenhum tipo de ressentimento. Para nós encerrarmos, depois desses ensinamentos que Jesus nos deixou sobre o perdão e sobre a importância de nós perdoarmos, vamos começar a perdoar também. E agora, você, esposa, diga para o seu marido, mas não com palavras, diga para o seu coração: eu te perdoo, meu marido. Eu te perdoo por você não ser o marido que eu esperava que você fosse. Eu te perdoo por você não ser o marido que eu gostaria de ter. Mas você é o marido que Deus escolheu para mim, aquele que melhor atende à minha necessidade evolutiva. Porque se você fosse como eu gostaria, eu não aprenderia nada nessa escola da vida. E não passaria na prova da reencarnação. E você, esposo, diga para sua esposa, mas não com palavras, para o seu coração: eu te perdoo, minha esposa. Eu te perdoo por você não ser a esposa que eu esperava que você fosse. E por não ser a esposa que eu gostaria de ter. Mas você é a esposa que Deus escolheu para mim, aquela que melhor atende à minha necessidade evolutiva. Porque se você fosse como eu gostaria, eu
aprenderia nada nessa escola da vida. E não passaria na prova da reencarnação. E você, mãe, você, pai, diga para o seu filho: eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo pela sua falta de educação, pela sua rebeldia. Eu te perdoo porque se você ainda não aprendeu a respeitar os outros e a dar valor às coisas da vida, é porque em algum momento eu não te ensinei sobre as dificuldades que um dia a vida iria te apresentar. E tudo que você é, meu filho, fui eu que te preparei para isso. E você é o filho que Deus escolheu para mim, aquele que melhor atende a minha necessidade evolutiva. Porque se você fosse como eu gostaria, eu não aprenderia nada nessa escola da vida e não passaria na prova da reencarnação. E você que sofre aí com o seu patrão, com o seu chefe, com o seu vizinho, eu te perdoo. Eu te perdoo, meu chefe, eu te perdoo, meu patrão. Eu te perdoo porque é graças a você que eu aprendo a humildade. Eu te perdoo porque é graças a você que eu sei o que é ruim. E por saber o que é ruim, saberei dar valor para as boas oportunidades quando elas aparecerem. Como é triste a vida de quem não sabe perdoar. A mágoa nos leva a erros terríveis. Então, antes que seja tarde, perdoe aquele que você acha que te fez algum mal. Porque em cada circunstância negativa da sua vida, está ali manifestada a vontade de Deus para que você e eu cresçamos nessa vida. Muita paz a todos.